Hoje nós vamos falar a terceira parte, a última parte do que nós estamos falando nas últimas 3 ministrações, o prazer em ser cristão. O prazer, a vida prazerosa que biblicamente e espiritualmente Deus tem para cada um de nós quando nós estamos em harmonia com Jesus. Estar em harmonia com Jesus não quer dizer estar em harmonia com a igreja, não quer dizer estar em harmonia com instituições não, estar em harmonia com Jesus e ser cristão é muito além disso. E nós já vimos através de Atos 2, em Atos 2, do 42 até o 47, nós já vimos o estilo de vida cristão, nós já vimos a maneira contagiante que esse estilo de vida se propagava naquela época e é para nós hoje. E mesmo que você vai estar ouvindo hoje a primeira das 3, ela vai fazer sentido total para você e você pode ouvir as outras 2 depois. E hoje nós vamos falar sobre as marcas, aquelas marcas depois que a gente tem um estilo de vida cristão, realmente vive o que a gente ouve. Muito mais do que ouvir é a gente aplicar na nossa vida. Quando a gente desenvolve esse estilo de vida que acaba contagiando quem está do lado, porque a vida cristã, a vida de persistência, a vida de Bíblia, a vida de oração e de comunhão nos leva a um amor a Deus que gera milagres, e esses milagres contagiam, apontam para Jesus, apontam para o céu, apontam para a vida eterna. Então ele gera milagres. A unicidade, ele vai gerar generosidade entre o povo cristão, da gente estar juntos, independente de qualquer coisa, independente das lutas de cada um, sofrer com o outro, se alegrar com o outro, e também essa fé contagiante que gera amor ao próximo, que gera esse amor inexplicável, esse amor sobrenatural, não só a Deus, mas como ao irmão também. E isso tem que emanar do nosso ser. Ser cristão é ter isso no nosso coração. E as marcas, que marcas isso vai causar nos outros? Nós causamos marcas nas pessoas, marcas boas, às vezes marcas ruins. Nós somos humanos, mas quando nós somos cristãos, pequenos cristos, essas marcas elas têm uma relevância muito maior, porque vai além do nosso nome. As pessoas olham para a gente como alguém que segue Jesus e o peso, a medida, a exigência é muito maior para quem olha de fora. Mas quando a gente está pertinho de Jesus, a gente vê que Ele nos dá condições disso, não só do aspecto de vista material, do nosso dia a dia, das respostas, mas também da nossa alma, da nossa mente e também do nosso espírito. Então é sobre essas marcas que eu vou falar hoje com vocês. Então eu vou ler só os 2 versículos que faltam. Vou ler o versículo 40, Atos 2, o 46 e o 47. Nós vamos ler hoje. Então se você puder abrir a sua Bíblia. Eu vou ler a partir do 42. Vou ler a partir do 42. Atos 2, do 42 até o 47. Aí a gente inculca mais um pouco esse texto tão precioso, né? Um texto tão áureo da Bíblia, e a gente vai inculcando ele nas nossas mentes, é muito importante. Então, Atos 2:42, na versão NA que eu uso, começa falando assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que tinham necessidade. E os 2 versículos que hoje nós vamos depurar um pouco mais e estudar, entender, aplicar na nossa vida. O 46 fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito presente nesse lugar, tire, Pai, as palavras da minha boca e leve a cada coração semeando e frutificando, Pai, que tudo que for do Senhor
frutifique poderosamente e que nada do homem prospere e que seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente lê esse texto e nós vamos pensar nas marcas que nós deixamos nos outros pelo estilo de vida, pela maneira como a gente caminha, pela maneira como a gente tem esse relacionamento com Deus e o que isso causa na nossa vida, a gente começa percebendo, e uma aplicação extremamente importante, cada uma delas. Primeiro, como eles faziam isso? Quando era diariamente eles estavam vivenciando o cristianismo, através das orações, através da comunhão, através da persistência, através do estudo, era diariamente. Então, de uma maneira muito prática e aplicável na nossa vida, a gente tem que buscar viver esse cristianismo, impactar as pessoas, que é uma via de mão dupla, né? Eu marco as pessoas, mas para eu ter o que dar, eu tenho que estar cheio. Então, diariamente, todos os dias eu tenho que estar em contato com a palavra, todos os dias eu tenho que estar vivendo o que eu falo, todos os dias, a cada dia, a cada momento, eu tenho que viver isso. Os cultos de quarta são espetaculares, é importante a gente estar presente. Os cultos de domingo, atividades pontuais, mas a gente tem que estar diariamente, a cada dia, vivendo, compartilhando, caminhando, dando testemunho, aprendendo e sendo cristão no nosso dia a dia. Então, quando que a gente faz isso? Diariamente. E como é que tem sido os nossos dias? Os dias onde a gente vive em uma sociedade ocidental, com correrias, com trabalhos, questões que muitas vezes não tem como nós desvencilharmos. Precisamos trabalhar, precisamos cuidar da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou dos pais, às vezes com dificuldades financeiras, ou dificuldades na saúde, das mais diversas. Mas nada deve nos tirar o que é o principal na nossa vida, que é Deus. Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Deus, não a igreja, não a instituição, não pessoas. Deus, o tempo inteiro e diariamente nós temos que buscar. E como que eles faziam isso? Como? Eles perseveravam, o texto diz que eles perseveravam em unidade, eles davam continuidade disso diariamente, continuamente, eles perseveravam unânimes, juntos, e não sendo repetitivo, mas falando da importância de ter o corpo de Cristo, da importância de ter irmãos em Cristo, da importância de ter relacionamento com pessoas cristãs da igreja, de outras igrejas, da vizinhança, pessoas que vão me edificar e me levantar quando eu preciso, pessoas que eu vou esticar a mão e trazer para cima quando precisa, não de uma forma apontando, não de uma forma acusatória, porque quem acusa é o inimigo, mas de uma forma compreensiva, de uma forma a conduzir ao Espírito Santo, conduzir essas pessoas a caminhar constantemente, com persistência, continuamente nos caminhos do Senhor. Então eles faziam isso continuamente em unidade, em união. A Trindade existe, o Pai, o Filho e o Espírito, e a palavra de Deus sempre vai mostrar que Deus é trino e que essa comunhão ela vai ser sempre mostrada através de Jesus com a noiva, que é a igreja, através do corpo, ele sendo cabeça, através da necessidade desse relacionamento, e nós devemos buscar isso. Nesse tempo onde a gente se fecha nos apartamentos, se tranca nos prédios, pela insegurança gerada, pela violência, pelo medo que a sociedade incute para a gente tem que ir no inverso e saber que nós temos um Deus que nos protege, um Deus que nos cuida, um Deus que provê, e não deixar com que o inimigo incuta coisas na nossa cabeça, que nos afastem de Jesus. As lutas vêm, as dificuldades vêm, os dias ruins vêm, mas com Deus e com Jesus tudo se ajusta e tudo passa. E isso em conjunto, isso em comunhão, isso com a família de Jesus, isso flui muito melhor. Sozinhos nós somos presas fáceis para o inimigo. Quando nós temos irmãos, pessoas que a gente persiste, continua em unidade, em unanimidade, é muito mais fácil. A gente vai ter sempre alguém para estar junto. Lógico, além de tudo, a família, estar perto, a família, os próximos, os da fé, aqueles que estão na nossa casa. Não tem sentido nós
fazermos para os de fora, se os da nossa casa estão passando necessidade. Então a palavra do Senhor, além de tudo, ela tem coerência, ela é lógica, ela nos dá não só o direcionamento, mas também a capacidade de fazer o que ela coloca. E aí aonde que nós vamos viver isso? Aonde que nós vamos mostrar as nossas marcas? A palavra fala, o texto que a gente leu no 42, falam que eles iam no templo e no partir de pão de casa em casa tomavam suas refeições. Então, nós vivemos o cristianismo no templo, vamos falar na igreja, nos edifícios, nas edificações, nos domingos, na família de Cristo, mas também no dia a dia. Não existe cristianismo só aqui dentro, e não existe cristianismo sem a comunhão do templo. Assim como a gente tem que ter a necessidade de exercer o cristianismo e sermos cristãos no nosso dia a dia, no partir do pão, na nossa caminhada, nas nossas casas, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e não ser só aqui internamente. Da mesma forma, a gente tem que ter o equilíbrio de estar no templo e ser cristão aqui e ser cristão fora. Ser cristão fora e também ter a reunião no templo, onde em conjunto nós adoramos, onde em conjunto nós oramos, louvamos, nos compadecemos, buscamos, comemoramos, celebramos as respostas que Deus vai dar na vida de cada um de nós. E a palavra vai continuar dizendo que eles tomavam essas refeições com alegria e singeleza de coração. E aí nós vamos começar a aplicar na nossa vida pessoal. Ser cristão é um retrato de ser uma pessoa que compartilha alegria e singeleza de coração. Romanos fala que nós não podemos nos conformar com o que o mundo nos coloca, com o que o dia a dia nos coloca. Romanos 12, 1 e 2, com o que a vida nos coloca. Nós não podemos deixar com que a nossa mente tome forma do que a sociedade quer que a gente faça, mas pelo contrário, a gente rema contra a maré. E quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente rema contra a maré, mais a gente acaba se sentindo uma voz que clama no deserto, e parece que só nós estamos fazendo. Não, mas a igreja do Senhor continua firme, a igreja do Senhor ainda existe, a igreja linda, cuidadosa, bíblica do Senhor ainda existe. E ela vai, e esse mover, ele vai nos trazer alegria. Como resultado, eles tomavam as suas refeições com alegria. O mundo, ele quer nos trazer a tristeza, as lutas querem nos trazer as tristezas, o inimigo, ele quer nos roubar a alegria. Muitas vezes nós temos um passeio em família para fazer e algo acontece, ocorre uma discussão. Às vezes vai fazer uma viagem, você está na viagem e ocorre uma discussão. Às vezes você está vindo para o culto, uma discussão. Às vezes você está com algo gostoso para contar que aconteceu no trabalho. Quando chegar em casa, você chega em casa, é uma discussão. A gente precisa ficar muito atento, porque assim como a palavra do Senhor nos promete alegria, o inimigo, ele quer roubar as nossas alegrias, através de pequenas coisas, através da falta de tempo, através de uma palavra de cansaço. Então a gente, estando juntos do Senhor, perto do Senhor, a gente vai entender que a gente vai ter essa fonte de alegria que está nele. A alegria é fruto do Espírito. Então a marca de cristão, a marca do cristão é uma alegria. Nós passamos por momentos de tristeza, nós vivemos humanamente, nós somos carne, nós estamos aqui, nosso espírito habita aqui num corpo corruptível, e nós vamos passar por momentos tristes, mas isso não quer dizer que nós temos que permanecer na tristeza. E quando a gente chega perto de Jesus, quando a gente vai buscar a fonte, quando a gente tem a família de Cristo, essa alegria, ela tem que vir, e ela espiritualmente ela é uma promessa através do fruto do Espírito, do relacionamento nosso com Deus. A palavra fala que eles faziam com singeleza de coração, com simplicidade. Aqui a gente tem que dar uma atenção muito grande, porque nós somos ensinados, disciplinados desde pequeno, que o que importa é o resultado, que dar certo é ter sucesso, que você precisa crescer, e as gerações vão mudando, as realidades vão mudando, o contexto que eu vivo é diferente do que meu pai vive, que é diferente do que o meu avô vive,
Então eu não vou conseguir os resultados muitas vezes que eles conseguiram, porque os contextos são diferentes, mas o mundo me cobra, a sociedade me cobra, a família me cobra, os amigos me cobram, tudo me cobra que eu tenho que ter sucesso, eu tenho que estar igualado, quando na verdade a palavra fala que quando a gente vai buscar Deus, a gente entende que as coisas simples da vida são as que mais importam. Na verdade, as coisas que têm valor, as coisas que não têm preço, são as que mais importam. As coisas que têm valor. A gente está aqui hoje juntos, a gente está respirando, mas temos dificuldades, todos nós temos dificuldades. Talvez alguns estão distribuindo senha para os problemas, talvez alguns estejam cansados, mas a gente se entendendo que muitas vezes nós corremos atrás do vento, porque nós queremos, porque nós precisamos, e a gente, através de Jesus, com discernimento, precisamos parar, sair da correria e entender: será que eu preciso? Por que eu estou fazendo isso? Se a promessa de Deus é uma promessa de paz, de alegria e de singeleza de coração, isso não tem a ver, uma pessoa pode ser singela e ser simples, tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. Uma pessoa pode ser orgulhosa, uma pessoa pode ser prepotente, não tendo dinheiro ou tendo dinheiro. Isso não tem a ver com valor, com finanças, com monetário, mas a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que respeitar os nossos limites. Se Deus nos deu 24 horas, Ele não errou. E se o dia está pequeno para nós, quem está acomodando errado somos nós. Será que nós estamos querendo coisas que nem Deus quer para a gente? Será que a gente sabe o que Deus quer para a gente? E eu garanto, se o dia está pequeno para a nossa vida, a gente precisa entender. Se o mês está curto para o nosso dinheiro, a gente precisa entender. A gente precisa em Deus, buscar em Deus as respostas, e Ele dá essas respostas. A singeleza, a simplicidade, um abraço, o chegar em casa, um sorriso, o olhar à natureza. Os cristãos daquela época tinham prazer em sentar à mesa, em se alimentar um com o outro, em estar juntos. E nós abrimos mão do que tem valor por aquilo que tem preço. Nós vendemos o nosso tempo, que é a coisa mais preciosa do mundo, porque a vida passa muito rápido e o tempo ele é avassalador. Para olharmos para trás, como a gente lê em Eclesiastes, e muitas vezes vê que passou e não valeu a pena. Então o que vale a pena? A simplicidade, as coisas que têm valor, muito além do que aquelas que têm preço. Então valorizar o abraço, a família, as pessoas, pedir, sonhar, trabalhar, buscar, isso, aliás, as coisas que têm preço, elas vão vir muito mais através do nosso esforço, né? da nossa busca humana, né? Mas espiritualmente a gente tem que ter a paz, entender que Jesus está no controle, que Deus está cuidando, que se Ele não deu, Ele é poderoso para dar, e que se Ele quiser, Ele vai dar. E qualquer pedido que você tem aqui hoje, no final nós vamos orar, Ele pode realizar hoje, de qualquer área, mas isso não pode tirar a nossa alegria, porque a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Isso não pode tirar a nossa tranquilidade, a nossa singeleza, o prazer em acordar, em estar vivo, em escutar, em ver o próximo, em ver alguém crescendo, simplesmente porque tem que correr, porque a gente já acorda atrasado e a condução já está chegando e a gente já tem o horário do trabalho, uma reunião. A gente tem que respirar e buscar no Senhor a realidade, a equação correta que Ele tem para a nossa vida. E a palavra continua falando que, versículo 47, que eles louvavam a Deus, louvor a Deus, louvar a Deus, a gratidão a Deus e o glorificar a Deus. Mas duas marcas que nós temos que olhar para a gente, termos em nós para passarmos para os outros. E como comunidade, quando nós estamos sem recebermos dos outros, louvar a Deus. Tudo na nossa vida tem que glorificar a Deus. O que Ele vai nos abençoar, a resposta da oração que Ele vai te dar, a libertação que Ele vai te dar, o emprego, o carro, a cura, tem que louvar a Deus, tem que glorificar o nome de Deus. Isso não vem do homem, vem de Deus. Os milagres são sempre deles, não há homem, é sempre Deus. O louvor a Deus, a gratidão a Deus. Como é que a gente pode ser grato se muitas vezes a gente murmura? Como é que a gente vai receber coisas se muitas vezes a gente não está sendo nem
nem tendo contentamento com o que Deus já deu. Às vezes nós estamos querendo um carro melhor, mas a gente não está agradecendo o que a gente já tem. Muitas vezes a gente está sempre querendo algo mais, e o inimigo sempre põe algo mais na nossa vida. A gente começa a estudar, daqui a pouco a gente vai ter que se formar no ensino médio, ensino fundamental, faculdade, pós-graduação, mestrado, trabalho, ter casa, ter família, ter esposa, ter marido. Irmãos, se a gente não confiar em Deus, a gente vai morrer, a vida vai passar, a gente vai ficar louco, infeliz e descontente. Mas se a gente olhar que nós temos saúde, que nós estamos crescendo, que Deus nos deu um amigo, que nós temos uma comunidade, que isso tudo vai muito além do que a gente é imposto e ensinado racionalmente, humanamente, pela sociedade, mas que a palavra do Senhor fala: busque a mim em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é muito poderoso, irmão, isso é muito poderoso, e nós estamos imersos em um mar de desejos, de vontades, que nós nem sabemos porquê, e deixando de ser gratos por tantas bênçãos que Deus nos dá. Quantas bênçãos, irmãos, mais uma vez eu repito, nós temos lutas, vocês têm lutas, nós temos lutas, quem vai ver depois tem lutas, e Deus pode responder. A gente ora convicto de que Deus responde, e muitas vezes já respondeu, vai continuar respondendo, mas independente disso, a gente tem que ter confiança que Ele pode, e Ele é Deus. Se Ele vai fazer ou não, isso não tem que mudar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso louvor, glorificar o nome dEle, porque Ele vai continuar sendo Deus, independente de qualquer coisa. E a palavra vai continuar falando que esse estilo de vida, essa forma, as marcas que eles deixavam, eles contavam com a simpatia de todo o povo. A simpatia de todo o povo. Olha, se você conversar com quem trabalha com o público, a gente descobre que falar palavras básicas, como bom dia, obrigado, por favor, tem se tornado escasso, tem se tornado raro. A gente, quem mora em prédio, entra no elevador, se você não dá um bom dia, eu dou bom dia mesmo que não respondo, eu fico até mais feliz quando não responde. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, obrigado, por favor. A simpatia do povo, eles contavam com a simpatia do povo. Eles não esperavam as pessoas fazerem para que eles pudessem fazer. Os cristãos naquela época, eles iam, e a palavra fala que ia sendo acrescentada pessoas, porque o exemplo é o que carrega, o exemplo é o que atrai. As palavras muitas vezes não vão alcançar como o exemplo alcança. Então eles contavam com a simpatia de todo o povo, e aqui ele está falando, realmente não era só o que era crente, o que não era crente, era com simpatia, tanto que o Senhor acrescentava dia após dia. Então a gente vê que tem marcas pessoais, a marca da alegria, a marca da simplicidade, a marca da gratidão, as marcas em relação ao Senhor, a glorificação a Deus, a estar mais perto de Deus, a simpatia, a salvação, a marca no próximo que a gente causa. Ser cristão, ela é estar envolvido corpo, alma e mente. Ser cristão é a gente entender racionalmente o que é a palavra, aplicar e ter um retorno na nossa mente, nesse mundo ansioso, nesse mundo fugaz, nesse mundo que quer acabar com o nosso raciocínio, que quer que a gente faça as coisas sem nem mesmo pensar. A palavra do Senhor fala exatamente o contrário. Nós temos que buscar em Deus as respostas, e não sermos marionetes. Não, nós não podemos ser levados, nós não podemos ser massa de manobra de uma sociedade, e nem de uma religião. Nós temos que ser cristãos, pequenos cristos, e vivermos o verdadeiro evangelho, onde o inimigo não vai roubar a nossa alegria, onde nós vamos ter alegria, onde as lutas não vão roubar a nossa alegria, onde a gente conta com a simpatia de todo o povo, onde a gente pode ter desejos e Deus responde, e o dia a dia, o nosso trabalho nos leva a termos coisas, mas a gente sabe que também a simplicidade, que a vida está nas coisas simples, no acordar, no sair, no filho, na esposa, no amigo, no irmão, na conquista do outro. As marcas do cristão que eles viviam nessa época iam muito além do que a sociedade pode nos oferecer.
Hoje, quando nós somos guiados pela sociedade, nós temos uma alegria fugaz retratada por conquistas. E se não temos conquistas, parece que a alegria não vem. A nossa alegria está em Jesus, que já nos deu a salvação. Glória a Deus. E quando a gente tem isso no coração, as demais coisas são acrescentadas. Isso é uma promessa bíblica de Deus. E quando a gente fala em demais coisas, é esse pedido que você tem aí hoje para a gente orar. Ele pode ser realizado. E nós cremos e nós vamos orar por ele. Mas antes, para encerrar, e antes de fazer uma oração para que a gente tenha essas marcas de alegria, essas marcas de simpatia, todas essas marcas que a gente falou aqui, eu quero contar uma história só para ilustrar como que a gente vive e como a gente corre atrás do vento. Tinha uma pessoa muito bem sucedida, tinha umas férias e foi para uma montanha linda, passar as férias num lugar bonito, um lago, pensa num lugar bonito. E ele foi passar as férias lá, e ele ficou alguns dias, extremamente caro, extremamente pessoal seleto, mas ali tinham moradores. E ele viu que tinha um lenhador. E esse lenhador, ele acordava cedo, cortava as lenhas, voltava para casa e fazia ali no fogão a lenha a comida que ele tinha que fazer, das coisas que ele tinha plantado, e cuidava das coisas dele. E essa pessoa bem sucedida falou: poxa, se ele se esforçar um pouco mais, ele vai conseguir pegar mais lenha, consegue não só a lenha do uso dele, ele consegue vender essa lenha, porque aqui tem outras pessoas que podem comprar a lenha, e ele vendendo essa lenha, ele vai poder ter mais valor, ter mais dinheiro, agregar, conseguir contratar pessoas. E ele vai conversar com esse lenhador, e ele falou assim: poxa, você acaba indo mais cedo para sua casa, e você ficando um pouco mais, você vai conseguir desenvolver um trabalho melhor, você vai conseguir ter um retorno, você vai ter mais lenha, pode vender sua lenha. Bom, mas para que eu vou vender minha lenha? O lenhador falou: bom, porque aí você vai ganhar dinheiro, e você ganhando esse dinheiro, você vai conseguir contratar pessoas, pagar para ter mais lenha, e depois você pode ter um lugar para vender, um comércio, uma madeireira que tem muita abundância de árvore. Você vai conseguir ir expandindo os seus negócios. Você é novo, você pode fazer isso. Isso é o desejo que todo mundo gostaria de ter lá na cidade, ter uma oportunidade dessa. Ah, mas e aí, o que eu vou fazer depois? Então aí você vai crescendo, e aí depois você vai ter dinheiro, e aí você vai estar como eu aqui, podendo passar as férias num lugar maravilhoso. Ele falou: mas isso eu já tenho. Então às vezes nós temos coisas e a gente nem está dando importância, sempre olhando para o que está lá na frente, sendo que Deus já nos deu tanta coisa. Deus já nos deu uma família, Deus já nos deu alimento, Deus já nos tem dado saúde, Deus tem nos dado uma igreja, Deus tem nos dado tantas bênçãos. E hoje é dia da gente pedir, mas glorificar a Deus pelo que Ele tem feito. Assim como, para encerrar e orar, quando Deus ia orar no milagre da multiplicação dos pães, Ele deu graças e partiu. Ele dava graças e partia, e a multiplicação e o milagre ocorria. Ele não estava vendo a dificuldade, ele estava vendo o que Deus já tinha feito, e sabia que aquele que tinha feito é poderoso para fazer. Aquele que um dia já curou é poderoso para curar. Aquele que um dia já deu a provisão é poderoso para mudar o seu futuro. Aquele que um dia te deu um casamento pode restabelecer. Aquele que um dia te deu um filho, ele pode trazer os filhos de volta. Ele é Deus e Ele pode. Amém? Vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar de uma forma pontual e específica para aplicar na vida de cada um de nós, Deus. Que a Tua palavra ministre aos nossos corações e que a gente entenda e tenha discernimento, Pai, para que o inimigo não roube a nossa alegria, Pai. Para que a gente possa, estando perto do Senhor, viver esta alegria como fruto que o Senhor fala. Que nessa sociedade, Pai, onde muitas vezes as coisas parecem tão distantes, que o inimigo a todo tempo rouba a nossa alegria, Pai, que a gente possa espiritualmente
receber essa alegria do Senhor. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, Pai, o espírito de simplicidade, nos livrando da ganância desmedida, Pai, do correr atrás do vento, do correr atrás de coisas que muitas vezes nós até temos e não estamos tendo contentamento, Pai. Coloque contentamento por tudo que o Senhor já nos deu, e certamente o Senhor vai agregar mais, em nome de Jesus, Pai. Nos dê um espírito, Pai, de agradecimento, de gratidão. Nós submetemos ao Senhor todo espírito de murmuração que está repreendido e cai por terra, Pai. Que nossos lábios sejam bons, que a nossa boca profira bênçãos, Pai, em Teu nome, para que essas bênçãos, Senhor, através do poder do Senhor, venham se concretizar nas nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, nessa oração, Pai, a dificuldade de cada um aqui essa noite já vai trabalhando, já vai revertendo as reclamações para uma gratidão antecipada, Pai. Que a gente não olhe a falta do alimento, mas a gente olhe a multiplicação que o Senhor vai fazer. Que a gente não olhe, Pai, a doença que estamos passando, mas a cura que o Senhor vai dar. Que a gente não olhe a família quebrada, mas que a gente olhe, Pai, o futuro lindo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque o Teu plano, Pai, o Teu plano é de bênçãos. O Teu plano é um plano de cuidado, de harmonia. E nós, em nome de Jesus, Pai, recebemos isso e repreendemos tudo de mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão pastor Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus.